Vamos agora, então, fazer as questões, olha aí, de patrimônio líquido na tela. Vamos lá. Questões patrimônio líquido. Considerando aspectos conceituais, classificatórios e normativos do balanço patrimonial, julgue o item a seguir com base na legislação societária vigente, que é a nossa Lei 6.404, nas normas contábeis brasileiras. A conta ajuste de avaliação patrimonial pode apresentar saldo devedor de maneira a impactar negativamente o ativo total. O gabarito aqui, ele é certo ou errado? Olha, nós sabemos que a conta de ajuste é uma conta do PL, então ela impacta negativamente o patrimônio líquido. E nós sabemos que ela é uma conta instável. Ela pode ter saldo devedor ou credor. Então, tendo saldo devedor, ela, claro, retifica o meu PL, então ela vai diminuir o patrimônio líquido, item errado. 2. Olha aqui. Vamos então avaliar aqui a questão 2 para você com novas informações. Com relação às operações que envolvem elementos do passivo, do patrimônio líquido e de contas de resultado, julgue o item a seguir. Ajustes de avaliação patrimonial é uma conta de resultado? Parou. Parou por quê? Por que parou? Porque ela é uma conta do patrimônio líquido, que tem por função registrar as contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo cuja mensuração seja efetuada com base no valor justo. É ativo ou passivo, aumentos ou diminuições, mas não é resultado. E sim PL, o item 2, ele está errado. Beleza? 3. Assinale a opção em que é apresentado o evento que reduz o valor do patrimônio líquido, mas que não impacta o resultado do período de sua ocorrência. Olha, pessoal, para reduzir meu patrimônio líquido, ou eu reduzo uma conta do PL normal, ou eu aumento a conta retificadora do PL. Então ele diz, incidência de tributos aqui sobre o lucro. Olha, isso daqui impacta o resultado e não o PL. Constituição de reservas de lucros. Isso daqui, na verdade, o impacto no PL é zero. Por quê? Porque eu debito lucros acumulados, que isso diminui o PL, e credito reservas, que isso aumenta o PL. Participação dos administradores nos lucros da companhia. Isso também impacta o resultado. Aquisição de ações de emissão própria. Isso daqui diminui o PL. Então vai ser o nosso gabarito. Eu debito que ações em tesouraria, expliquei, falei que isso é muito cobrado. Que isso diminui o PL, tá? E acredita que caixa ou bancos, que isso diminui o ativo. E concessão de descontos aos clientes que efetuam o pagamento antecipado de duplicatas decorrentes de vendas a prazo. Olha, tá pagando antecipado, tem um desconto condicional, um desconto de tipo, ó, desconto financeiro obtido. Então, isso daqui impacta o resultado e não o PL, confirmando o gabarito letra D de dado. 4.
Julgue o item a seguir com base na lei das SAs e nas alterações das leis posteriores. No balanço patrimonial, o patrimônio líquido será dividido em, com base na lei, nós sabemos que a lei colocou uma lista de contas, mas que existem mais contas do que essa lista que está lá na Lei 6.404. Então, capital social, perfeito, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações de tesouraria e não é dividendos acumulados, porque dividendos é uma conta do passivo, dividendos a pagar. E prejuízos acumulados. Fechado? Então, quarta item errado. Quinta, assinale a opção cujo evento provoca uma redução imediata no valor do patrimônio líquido de uma sociedade anônima, sem, contudo, causar qualquer efeito concomitante em contas de resultado. E aí, ele me traz aí as alternativas. Então, vejam, pessoal, que reduz o meu PL e parece com essa questão, ó. Reduz o PL e não impacta o resultado. 2 anos depois, mostrar que as bancas repetem muito as questões e que por isso a importância de você treinar muito a resolução de questões. Beleza? Olha aí. Excelente. Bom demais. Então vamos aqui avaliar. Show de bola. Baixa de valores positivos registrados na conta de ajuste de avaliação patrimonial em função da venda definitiva dos ativos originadores desses valores. Olha, se eu estou baixando valores positivos, tá certo, pessoal? Isso reduz o meu PL. Show de bola? E aí o que é que acontece? Eu só tenho que ver se há impacto ou não no resultado da empresa. Fechado? Mas aí, pessoal, se eu estou fazendo esse lançamento, ó, eu vou debitar ajuste de avaliação patrimonial, que reduz o PL. Mas como ocorreu a venda, eu vou creditar uma conta de resultado. Então, letra A, errada. Aquisição de ações de emissão própria, a gente já viu, não vou fazer de novo, tá aqui, ó. Gabarito, letra B. Incorporação de reservas de lucros ao capital social. Isso daqui impacta o PL na forma de 0. Tá? Então, eu debito a reserva de lucro e credito capital social. Ágil na emissão de novas ações, isso aumenta o PL, nós vimos, que é reserva de capital. E isso daqui impacta o passivo e não o PL. Então, mais uma questão aí boa para você. Combinado? Quinta, letra B. Vamos para a próxima. Sexta, com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido de seus componentes, julgue os próximos itens. A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição de dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros. Estudamos ou não estudamos essa reserva? Sim, pessoal, e é justamente isso. Item certo. Isso está lá na lei número 6.404 de 1976, tá certo? No seu artigo 197. Então, realmente, a reserva de lucros a realizar é quando a empresa ela tem dividendos a distribuir maior do que o seu lucro realizado financeiramente. Então, esse excesso ela pode destinar a reserva de lucros a realizar.
Sétima, situação hipotética. Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações, gerando um saldo de ações em tesouraria de 15 milhões para, né, o que ela tenha. Simultaneamente fez a oferta de 50 milhões de novas ações de outro tipo. De modo que obteve aí um ágio de 15% sobre esse montante e incorreu em custo de transação de 1,5 milhão. Sendo esses os únicos eventos registrados no período analisado, será verificado um incremento superior a 42 milhões no patrimônio líquido. Pessoal, vamos ser objetivos, vamos procurar o quê? Chegar aí ao nosso resultado de forma direta. Tá bom? Pronto. E aí, pessoal, como é que eu posso chegar mais rápido sem fazer? Eu não vou precisar, depois eu faço os lançamentos. Mas vejam, se ela comprou ações de tesouraria, tá? Ela diz aqui, ó, ela comprou ações em tesouraria por 15 milhões, então isso daqui reduziu o meu PL, tá? Reduziu o meu PL. Ela fez a oferta de 50 milhões de novas ações, né, de modo que obteve um ágio de 15%, né, incorreu em custos de 1,5 milhão. Olha, o que é que eu vou ter? 15% vezes 50 milhões, isso vai dar quanto? Corta 0 com 0, aqui vai ficar 1,5 vezes 5, 7,5 milhões, tá? Eu já tinha, aí você tem que entender, 50 milhões, tá? E o custo de transação reduz meu ágio, então menos 1,5 milhão. Isso daqui vai dar 5, 7 menos 1, 6, 56 milhões de aumento no patrimônio líquido. Fechado? Então ele pergunta, considerando esses únicos eventos, qual é o impacto no PL? O impacto no PL foi mais 56 milhões menos 15 milhões. 6 menos 5, 1. 5 menos 1 vai dar 41 milhões. Então é inferior e não superior a 42 milhões. Claro, vamos fazer os lançamentos só para você entender. Tá certo? Então, por exemplo, ações de tesouraria, como é que fica o lançamento, Felipe? Botar para cá. Eu debito ações em tesouraria. E credito caixa ou bancos no valor aí de 15 milhões. Isso diminui o ativo, isso diminui o PL. Aqui como é que fica? Aqui vai ficar débito. Ele não falou nada, mas supõe que foi em dinheiro, caixa ou bancos. Isso aumenta o ativo em 56 milhões. Eu credito o capital social em 50 milhões, que isso aumenta o PL. Somente a parte, tá? Somente a parte das ações, do valor nominal. E o ágio, eu credito uma reserva de capital, ágio na emissão de ações no valor de 6 milhões, que é 7,5 menos 1,5. Fechado? Então, mais uma questão aí resolvida para você. Claro, resolva do modo mais rápido. Quando adquirir ações de tesouraria, isso diminui o PL. Com relação à composição das demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária, julgue os itens a seguir. O produto obtido por uma sociedade anônima com a venda de partes beneficiárias e de bônus de subscrição será apresentado como receita operacional na DRE
Não, pessoal, nós sabemos que é uma reserva de capital. Então, item errado. 9. A lei número 6.404 e suas alterações prevêem diferentes tipos de reservas de lucros que podem ser constituídas pelas empresas. Se analise aí. Em relação à finalidade das reservas, está correto que se afirma em que a reserva de contingência tem por fim compensar em evento futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Perfeito. Essa é a função da reserva de contingência, só lembrando de tomar cuidado e não confundir com provisão. Provisão é passivo, reserva é PL. Mas ela tem ali uma perda provável, só que para o futuro, provisão, o fato já aconteceu. Então, item 1, correto, já elimina a letra A. 2. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do patrimônio líquido, somente poderá ser utilizado para compensar prejuízo ou aumentar o capital. Tá certo ou não tá, pessoal? Olha, realmente ela tem por fim assegurar a integridade do PL, tá, pessoal? Show de bola? Então aqui eu tenho um ponto realmente extremamente importante. Tá? Na verdade não é o patrimônio líquido, desculpa. Tem por integridade assegurar a integridade do capital social. Tá? E somente poderá ser utilizada para uma dessas funcionalidades. Show de bola? Então, outra questão aí também. Interessante. Tranquilo? E aí, pessoal, tomar muito cuidado com pegadinhas assim onde muda uma letra. Esse é o objetivo da banca. Tentar aí confundir você, tá? Então, se a 2 está errada, ó, eu já elimino a letra B e a letra D. A reserva de incentivos fiscais se pode destinar a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções para investimento que poderá ser excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório. Foi isso que a gente viu. Gabarito, letra E. Essa reserva de incentivos fiscais, primeiro ela passa aí pelo resultado, tá? Para depois ela ser destinada, evitando ali a tributação, evitando a distribuição de dividendos. Fechado? Então a gente tem que tomar aí bastante cuidado em relação a isso, tá? Vamos agora, pessoal, para uma questão bem interessante. É trabalhosa, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? Beleza? Então, a companhia Só Problemas é uma empresa comercial e possui em 30 de setembro de 2019 a seguinte situação. Tem um disponível, estoque, fornecedores de capital. Durante o mês de outubro, a companhia realizou as seguintes operações. Eu tenho várias operações. Após o registro das operações, o total do patrimônio líquido da companhia Só Problemas em 31 de dezembro era em reais de quanto? Então, pessoal, eu vou fazer ao mesmo tempo detalhando o método rápido. A ideia é que você analise o fato, vê se o impacto PL ou não aumentou ou diminuiu, coloca no razonete e depois calcula o resultado. Os lançamentos eu vou complementar só para você entender, mas no dia da prova
a princípio, você tem que ter essa objetividade. Pode ter certeza. Então, eu vou criar aqui um razonete de patrimônio líquido. Que ele começa com que saldo? Ó, capital social PL de 170 mil. Então, ele tem natureza credora. E eu vou analisando cada fato. Ó. Venda de estoque a prazo pelo valor de 70, sendo que o estoque havia custado 20. Olha, isso daqui, pessoal, eu sei que vai aumentar o meu PL enquanto, Felipe, olha, vai ter a receita de 70. Claro, vai para o resultado, mas depois do resultado, apurando o resultado, vai para o PL. Então, isso aumenta o meu PL 70 e o CMV diminui meu PL 20. Então, eu vou aumentar o meu PL em 50 mil. Eu credito 50 mil referente ao dia 1. Felipe, como é que são os lançamentos? Olha, os lançamentos aqui do dia 1º, vou botar aqui, de outubro, ele debita clientes, que aumenta o ativo, e credita a receita de vendas, que impacta o resultado e depois vai para o PL, no valor de 70 mil, tá? E além disso, ele debita o CMV, que diminui o PL, e credita estoques, que diminui o ativo. Show de bola? 20 mil, então, dia 1º, ok. Dia 7, Felipe, pagamento de 40 mil ao fornecedor Pedro para que este entregue mercadorias para a empresa em dezembro. Olha, pessoal, estou pagando antecipado, eu tenho um direito de adiantamento do fornecedor e credito caixa, todas as contas patrimoniais. Então, o impacto no PL é 0. O impacto no PL é 0, tá? Lançamento, Felipe, olha, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos debitar adiantamento a fornecedor, que isso aumenta o ativo, e eu vou creditar caixa, que diminui o ativo no valor de 40 mil. Recebimento de 50 mil do cliente Diogo, assumindo o compromisso de entregar-lhe produtos em 31 de outubro de 2019. Pronto. E aí? Impacta o meu PL ou não? Pessoal, mais um que o impacto no PL é 0, então eu não faria nada. Para revisar, tá? Ele debita caixa, que aumenta o ativo, e ele não entregou a mercadoria, ele vai ter adiantamento de clientes, que aumenta o passivo. Pagamento de fornecedor no valor de 30 mil, também o impacto no PL é 0, então não há nenhum impacto. O lançamento é o quê? Debita fornecedor, que diminui o passivo, e credita caixa, que diminui o ativo em 30 mil. Reconhecimento de um processo trabalhista, que a perda é 20 mil. Opa, aqui não. Aqui eu tenho um impacto no PL de quanto, Felipe? Olha, aqui eu vou diminuir o meu PL em 20 mil pela despesa. Eu debito 20 mil. Fechado o lançamento do dia 23. 23. Então, no dia 23, ó, eu debito despesa com provisão e credito provisão. Isso daqui foi 50 mil. Aqui aumenta o passivo. Calma aí, agora bugou tudo, né? Aumenta o passivo e aqui diminui o PL em 20 mil. Pagamento dos salários dos funcionários correspondente ao mês de outubro de 2019 no valor de 25 mil. Olha, pessoal, aí também é um fato que não impacta o PL. Impacta, olha, dia 31 impacta, pessoal. Então, isso daqui diminui o PL em
25 mil. Então, eu vou aqui, ó, 25 mil, dia 31. Beleza? Como é o lançamento? Aí desse daqui, ó, ele pagou o salário do mês de outubro. Então, debita a despesa de salários, que diminui o PL, e credita salário, credita caixa, que foi paga à vista, que diminui o ativo. E, por fim, entrega ao cliente Diogo das mercadorias correspondentes que havia sido recebido no dia 11 do valor. O custo foi 15 mil. Então, pessoal, isso daqui parece com o dia 1º. Ó, ele vai aumentar o meu PL no valor da venda do dia, que foi 50, menos o custo de 15 mil, que isso vai dar 35 mil. Crédito, então 35 mil do dia 31. Somando aqui fica 5. 7, 5, 12 com 3, 15 fica o 5, vai 1. 1 e 1 mais vai dar 2. E aqui vai dar 45 mil, né? 255 menos 45 vai dar 210 mil. E aí meu gabarito é a letra A. Felipe, e o lançamento aqui? Pessoal, o lançamento aqui vão ficar 2, ó. Como ele entrega as mercadorias, pessoal, que ele havia recebido, então o que é que ele vai fazer? Olha, ele tinha uma obrigação com o seu cliente, crédito, então ele não debita caixa, porque ele tinha uma obrigação, então ele cumpriu a obrigação, então adiantamento de clientes, que isso diminui o passivo, e credita a receita, que aumenta o PL no valor de 50 mil. Tá? E além disso, ele debita o CMV e credita estoque, que isso diminui o PL e isso diminui o ativo em 15 mil. Tá? Então, era isso. Lembrando, é importante enfatizar que eu fiz os lançamentos para você lembrar, mas você tem que partir logo para encontrar a resposta. E as contas de resultado não é que impacta o PL direto, ela impacta o resultado. Eu apuro o resultado para depois apurar o PL. Como eu sei disso, eu posso logo colocar esse impacto no PL, porque senão eu perderia tempo. Impacta no resultado, depois achar o resultado e jogar no PL, perdendo tempo. Tá bom? Então, 10, letra A. Em uma empresa SA, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio líquido no balanço patrimonial, ou seja, pode-se dizer que é o valor contábil pertencente aos sócios ou acionistas. Nesse sentido, o patrimônio líquido é subdividido em diversas contas em que a conta de ajuste e avaliação patrimonial é considerada reserva de lucro? Não, existem as reservas de lucro, mas ajuste de avaliação patrimonial não é. A reserva legal tem por finalidade garantir a integridade do capital social e é a única de constituição obrigatória. Lembra que eu falei disso? Falei muito disso. Então, o gabarito nosso vai ser a letra B de bola. A cotação de tesouraria representa as ações da empresa adquiridas por ela mesma e que aumenta o PL. Não, diminui o PL. A reserva de contingente tem por finalidade compensar em exercício futuro e não passado a diminuição de lucro decorrente de perda provável. Tá? Então aqui é futuro. A constituição da reserva de lucro é obrigatória naquele exercício em que o montante de dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido. Não. Exceto a reserva legal, todas as outras são facultativas. Beleza? Então 11, letra B. 12. De acordo com a Lei 6.404, em uma sociedade empresária, reservas de capital poderão ser utilizadas aí para absorver prejuízos. Quando o quê, pessoal? Quando ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, gabarito letra C. Estudamos muito isso na nossa aula teórica. Beleza? Show de bola? Então, gabarito letra C. 13. Uma sociedade empresária apresentava a seguinte composição em seu patrimônio líquido em 30 de novembro de 2022. Eu tenho capital social, reserva legal, ajuste, reserva de ágio e assim por diante, tá? Então, aqui todas são contas normais. Se você somar isso daqui, daria 100, 200 e
15 mil. Correto? Pronto. Bom demais, tá? Mas o que é que ele diz? No mês de dezembro, a sociedade apresentou prejuízo de 75 mil. Assinala a opção que indica a ordem de absorção das contas integrantes do patrimônio líquido em virtude de ocorrência de prejuízo e o respectivo montante de acordo com a Lei 6.404 e modificações. Olha, pessoal, na verdade, é feito ali uma redução, tá? Na verdade, desculpa, uma absorção em uma ordem que deve ser cumprida. Então, a norma diz o que primeiro? Olha, primeiro são as reservas de lucro, exceto a reserva legal, tá? Beleza? Então, primeiro eu vou o quê? Reserva estatutária. Ó, então, se eu tinha 75, eu vou pegar a reserva estatutária de 50 mil. E ele diz na ordem, ó, então não é a reserva legal, na ordem, não é a reserva legal, não tem ágio e a reserva estatutária. Beleza, depois é a reserva legal, de 10, ó, 50 mais 10 dá 60, ainda não ultrapassou os 75. Então, pode ser essa, tá? Ok? E depois vai ser o quê? É facultado a reserva legal, né? Reserva legal. Então, eu pegaria aqui esse ágio. Claro que eu só pegaria 15 mil daqui, porque só tem 15 mil a compensar, tá bom? Então, o gabarito fica sendo a letra A. Eu não tenho aqui essa conta ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Bora avançando. 14. Em 2 de janeiro de X0, uma sociedade empresária emitiu 500 mil novas ações com valor nominal de R$1. O custo com a emissão de ações foi de 20 mil e as ações foram integralizadas por 550 mil. Assinale a opção que indica o aumento provocado no PL. Pessoal, de forma rápida e objetiva, aumentou o meu PL pelo valor total recebido, que é o valor integralizado de 550 mil, e reduziu meu PL nos custos de transação de 20 mil. Então, isso daqui vai dar 530 mil. O gabarito é a letra C. Claro, nós vamos debitar bancos, que aumenta o ativo em 530 mil. Eu vou creditar o capital social, que aumenta o PL no valor nominal de 500 mil vezes R$1. E como aqui ele teve ágio de 50 mil, mas ele compensa o custo, eu tive aqui uma reserva de capital de ágio na emissão de ações no valor de 30 mil, que isso aumenta o PL. Então, quando eu somar 500 mais 30, isso vai dar 530 mil, gabarito letra C. 15. Assinala a opção que indica a reserva constituída no patrimônio líquido de uma sociedade empresária com o objetivo de segregar uma parcela de lucros correspondente a prováveis perdas extraordinárias futuras que deverão diminuir o resultado em exercícios futuros. Olha, isso daí está lá na Lei 6.404, artigo 95, onde eu tenho o quê? Perdas futuras é reserva para contingência, gabarito letra C. E, por fim, a 16, com o objetivo de diminuir a circulação de suas ações no mercado, uma sociedade adquiriu à vista ações de sua própria emissão para mantê-las em tesouraria. Assinala a opção que indica o efeito da transação na equação fundamental aí do patrimônio. Olha, aqui é fácil, tá? Aqui é fácil. Então, eu vou debitar ações em tesouraria, que isso diminui o PL, e credito caixa ou bancos, que isso diminui aí o ativo, tá bom? O ativo. Fechado? Então, eu vou diminuir o ativo e vou diminuir o PL, gabarito letra D. Correto? E aí fica tudo certinho para você. Pessoal, deixa o seu joinha, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades sempre aparecem aí para quem se mantém preparado. Forte abraço, bons estudos!